que é o evangelista pensador, pensando um pouco sobre um versículo da Bíblia, meditando nele. Ele é muito forte, muito profundo, muito poderoso. Está lá no livro de Hebreus, abra a tua Bíblia aí, 12, verso 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, ou de dar a própria vida, né? O que quer dizer isso? Do que ele está falando? Aqui é sobre o pecado do cristão, quando aceita Jesus Cristo. Deus perdoa os pecados dele. Não quer dizer que ele foi liberto do pecado. Perdão é uma coisa, libertação é outra. Aqui está se referindo aos cristãos que não é liberto do pecado, que não busca o crescimento espiritual para ser liberto do pecado, que continua no pecado voluntário. Mas Jesus perdoa 70 vezes 7 ao dia, perdoa. Se você pedir perdão, ele te perdoa. Mas o que acontece? Qual é o propósito de você ter nascido de novo? Qual que é o propósito cristão, a responsabilidade do cristão quando aceita Jesus? É crescer em Deus. E o crescimento se dá como? Através da libertação das amarras do pecado na vida dele. E como isso acontece? Através da comunhão com Deus. Então o que ele está dizendo é o seguinte: os cristãos deixam tudo para depois. Não busca ser liberto do pecado, não busca, fica só confiando no perdão, que é tremendo, né? Mas não busca um crescimento. Ele não está resistindo até o sangue. O que quer dizer? Ele não está, imagina você numa luta, imagina você num vale tudo, né? Só que ali está o pecado e você. É uma luta até a morte, é isso que o texto quer dizer. Você tem que lutar até a morte contra o pecado. Está entendendo? É como se você fosse lutar agora, dependesse dessa luta de viver ou morrer. A importância, isso é figurado, gente. É a importância que você tem que dar para esse versículo. A importância que você tem que dar para o crescimento espiritual, para a tua libertação do pecado, que você deixa sempre para depois. Como é importante. É importante você ser liberto do pecado. Não somente perdoar, mas liberto para o teu crescimento. Para o teu crescimento. Por quê? Qual que é a vantagem de ser liberto do pecado? A vantagem é que Deus vai começar a se manifestar na tua vida na terceira dimensão. No mundo que você vê, Deus vai se tornar real para você depois. Ele se torna aqui dentro real primeiro, depois se torna ao exterior real. Ele te liberta do pecado, depois ele começa a fazer milagres na tua vida, milagres visíveis, na tua saúde, na tua vida financeira, na tua vida familiar. Ele começa a operar. E para você ser cheio do Espírito, esse é o caminho. A libertação de todo o pecado faz com que você seja cheio do Espírito. O próprio Deus te dá a condição. É Deus que te dá a condição. Por isso é crescimento espiritual, de você ser liberto do pecado. Então, qual que é uma das condições? O jejum, a oração e a meditação na palavra. A oração em línguas. Passar tempo orando em língua, passar tempo todo dia, separar um tempo para ler a Bíblia, para estudar todos os dias. Jejuar 2, 3 vezes por semana. Então isso vai te dar crescimento espiritual. E é aí que está, dessa forma você vai estar resistindo até o sangue. Vai estar lutando contra o pecado na tua vida. E esse pecado pode futuramente te destruir. Além de esfriar você espiritualmente. Porque Deus não vai se manifestar para você. Deus não vai manifestar o poder dele na tua vida exterior, fazendo milagres extraordinários. E aí na vida do crente, e aí o crente começa a ficar desanimado. E para que servem os milagres? Para incentivar o cristão a crescer mais e mais em Deus, a demonstrar Deus para o mundo. E é um benefício para o crente também, o seguidor de Jesus Cristo. É um benefício. Então, sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém. Nem as bênçãos de Deus. Amém? Então, busque esse compromisso, busque esse entender que quando você aceita Jesus Cristo, a primeira missão da sua vida como cristão
é vencer o pecado que está em você. Não é fazer o id, lá fora pregar o evangelho, não. É vencer o pecado que está dentro de você. E quando você deixa isso para depois, e eu mesmo deixei muitas coisas na minha vida para depois, isso me deu muito problema. E é o que vai te dar muito problema. Então a solução é o certo. Se eu pudesse começar tudo de novo, eu ia aceitar Jesus e toda a minha carnalidade ia identificar, e o que eu ia fazer é só me preocupar em vencer minha carne, os meus pecados. Através da oração, da comunhão, do jejum, buscar ser cheio do Espírito. E acabou. Era o que eu iria fazer de novo. Se eu pudesse começar de novo, faria. Mas também não é tarde para você que não fez como eu, foi fazer depois. Então é importante isso. Por quê? Porque aí Deus se torna vivo para a tua terceira dimensão. Não só na quarta dimensão, mas na terceira dimensão Deus se torna vivo. Um dia eu explico para você sobre quarta dimensão, terceira dimensão, que é a quarta dimensão. Então, Deus se torna vivo. Resumidamente aí, é o mundo invisível da quarta dimensão. E o mundo visível que você vê é da terceira dimensão. Tem que aprender, senão você vai ficar com curiosidade, né? Então, é necessário você crescer espiritualmente. Você aí que tem que ser um pensador. Você que não se preocupa em vencer o pecado. Para começar a vencer o pecado, você tem que olhar com os olhos de Deus. O que Deus pensa acerca do pecado. Pedir para Ele libertar você, é Ele que liberta. E Ele te dá as condições. Que o alimento do Espírito é a palavra de Deus. É ler a Bíblia, passar tempo, ler mais, estudar, pedir para Deus revelar ela, se tornar vivo dentro de você. Orar para isso, jejuar para isso. Aí você é liberto do pecado. E eu digo para você, não vou falar que você não vai ter problema, mas você vai ter o sobrenatural. A diferença de um crente que não tem o sobrenatural de Deus constante na vida dele. De milagres sempre na vida dele. Qual que é a diferença? Qual que é o problema do cristão que tem e o que não tem? Ou melhor, a diferença do que tem, os milagres constantes, e o que não tem. É o que não tem os milagres constantes. É o cristão que deixa para ser liberto o pecado sempre depois. Não resiste ao sangue. E o crente que tem um milagre constante é aquele que está buscando crescer em Deus, ser liberto do pecado, e é liberto do pecado. Esse tem milagre constante na sua vida. É o que você está precisando. Amém? Que Deus abençoe você. E fica essa mensagem do evangelista pensador. E vamos nos tornar o quê? Pensadores. Lembre-se, a palavra de Deus, a única que pode revelar para você a Bíblia é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. É o único que pode guiar você na santidade, a qual eu disse aqui. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.